Eu espero que você esteja bem nesta quinta-feira, hoje dia 8 de agosto. Juntos, continuamos estudando a lição da Escola Sabatina com os comentários de Ellen White. E nesta quinta, dia 8 de agosto, o nosso tema é Cuidado com o fermento dos fariseus. E o primeiro texto que vai nos ajudar a compreender o tema de hoje está no livro O Desejado de Todas as Nações, página 323. E o texto começa dizendo o seguinte: os que desejavam um sinal da parte de Jesus estavam com o coração tão endurecido na incredulidade que não percebiam em seu caráter a semelhança de Deus. Não viam que sua missão estava em harmonia com as Escrituras. Nenhum sinal dado no céu ou na terra os beneficiaria. Jesus suspirou profundamente em seu espírito, Marcos 8,12, e deixando o grupo dos fariseus, tornou a entrar no barco com os discípulos. Em doloroso silêncio, atravessaram de novo o lago. Ao chegarem ao ponto mais distante do outro lado, Jesus disse: fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Mateus 16,6. No entanto, os discípulos deixaram de compreender Jesus. Em sua súbita partida de Magdala, esqueceram-se de levar pão, tendo consigo apenas um. Entenderam que Cristo se referia a essa circunstância, advertindo-os a não comprar pão de um fariseu ou saduceu. Muitas vezes, a falta de fé e de visão espiritual dos discípulos os levaram à compreensão equivocadas das palavras dele, como nessa ocasião. Então Jesus os repreendeu por pensarem que aquele que havia alimentado milhares com uns poucos peixes e pães de cevada poderia, naquela solene advertência, referir-se meramente ao alimento material. Havia perigo de que o astuto raciocínio dos fariseus e saduceus contaminasse os discípulos com incredulidade, levando-os a considerar levianamente as obras de Cristo. E ainda no livro O Desejado de Todas as Nações está o segundo texto que nós vamos ler na lição de hoje, também nas páginas 323 e 324, e nós lemos: os discípulos pensavam que o mestre devia ter atendido ao pedido de um sinal do céu. Acreditavam que ele era plenamente capaz de fazê-lo e que um sinal assim reduziria a silêncio os inimigos. Não percebiam a hipocrisia daqueles homens falsos. Meses mais tarde, Jesus repetiu o mesmo ensino. Ele começou a falar primeiramente a seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Lucas 12:1. O fermento adicionado à farinha age imperceptivelmente, mudando toda a massa, segundo sua natureza. Assim, se for permitido a hipocrisia ter lugar no coração, ela penetra o caráter e a vida. Os escribas e fariseus estavam insinuando princípios enganadores, disfarçavam a verdadeira tendência de suas doutrinas e aproveitavam toda ocasião para incuti-las com astúcia na mente dos ouvintes. Esses falsos princípios, uma vez aceitos, atuavam como fermento na massa, nela penetrando e transformando-lhe o caráter. Era esse ensino enganoso que tornava tão difícil ao povo receber as palavras de Cristo. E um texto que é uma advertência para todos nós e diz o seguinte: esses falsos princípios ou doutrinas, uma vez aceitos, atuavam e atuam ainda hoje como fermento na massa, nela penetrando e transformando-lhe o caráter. Era esse ensino enganoso que tornava tão difícil ao povo receber as palavras de Cristo. E nos dias de hoje é a mesma coisa. Ensinos, teorias que fazem com que as pessoas se afastem de Jesus
e não aceitem a mensagem de salvação que ele tem para dar para cada um de seus filhos. E o último texto que nós vamos ler no nosso estudo de hoje vem do livro Fundamentos da Educação Cristã, páginas 177 e 178. E o texto fala o seguinte: quando formos capazes de compreender o caráter de Deus como Moisés, também nós nos daremos pressa em curvar-nos em adoração e louvor. Jesus não esperava nada menos de que o amor com que me amaste estivesse no coração de seus filhos, a fim de que pudessem comunicar a outros o conhecimento de Deus. Oh, que certeza temos de que o amor de Deus pode habitar no coração de todos os que nele creem? Disse aquele que sabe: o próprio Pai os ama. Aquele que teve conhecimento pessoal do comprimento, da largura, da altura e da profundidade desse amor, nos declarou esse fato surpreendente. Esse amor nos pertence pela fé no Filho de Deus. Por isso, a conexão com Cristo significa tudo para nós. Devemos ser um com Ele, assim como Ele o é com o Pai. Então, somos amados pelo infinito Deus como membros do corpo de Cristo. Destacando, esse amor nos pertence, ou seja, o amor do céu, do Filho Jesus, nos pertence pela fé nele. Por isso, a conexão com Cristo deve significar tudo para mim e para você. E assim nós encerramos o nosso estudo de hoje com este belo texto e amanhã teremos então o nosso estudo adicional da lição de número 6, lição que tem como tema de dentro para fora. Te espero então mais uma vez amanhã.